Nosso terceiro tópico da aula de hoje é a questão o que revisar no texto do aluno, né? Nós já falamos nos 2 vídeos anteriores sobre a questão do processo. Nós vimos que existe um processo anterior, né, que são os conhecimentos que nós vamos adquirindo, as leituras que nós vamos fazendo, as experiências de vida que vamos acumulando e que vão dando, né, vão alimentando nossa mente, nosso cérebro de conteúdos que nós vamos utilizar depois, né, na produção. Esse é um processo pré. Falamos do processo que acontece concomitante com a produção textual, que é aquele da leitura, do fazer, do desmanchar, fazer de novo, que é acompanhado por nós, professores. E eu volto num outro processo, que também é pré, que acontece com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, né? Que é justamente do oferecimento pela escola, nas nossas aulas de língua portuguesa e de outras aulas também, de textos variados, daquela diversidade textual que nós falamos naquela última concepção de escrita, né? Então, a doutora em linguística, Miranda Antunes, ela vai nos chamar esse processo de avaliação preventiva, né? Porque ela dá condições, ela oferece condições ao aluno para ele ir se preparando para este processo de produção, né? À medida que esses alunos vão tendo acesso a essa diversidade textual, aos tipos e aos gêneros, né, eles vão criando aí um lastro, eles vão criando um acervo interno de conteúdo. Não que esses textos vão ser modelos impostos por nós, para que eles copiem, para que eles imitem, não. Mas à medida que eles têm acesso a essa diversidade, a essa gama de textos que nós estamos levando para nossas aulas, e os outros professores das outras disciplinas também, de certa forma eles vão assimilando maneiras de se escrever, vocabulários, formas, né, e vão formando esse arcabouço de conhecimento que fica implícito e que na hora que é preciso eles vão, né, utilizar, eles vão, né, trazer para a prática. Ele vai assim se capacitando para a produção textual, né? Então vamos lá, nós fizemos todo esse trabalho, né, de oferecer ao aluno ao longo do tempo essa gama de textos, essa diversidade toda, né? Chega um dia que nós vamos propor uma produção para o nosso aluno. Porém, nunca esqueça, antes de qualquer produção, apesar de todo esse trabalho, apesar do conhecimento de mundo que ele vai acumulando, todo esse processo pré-produção, ainda tem um outro processo pré que depende de nós. Lembram do livrinho lá que eu mostrei para vocês no primeiro dia de aula? Minhas férias pulam a linha parágrafo. Pois é, eu não posso chegar para o meu aluno do nada e dizer assim, colocar lá no quadro um texto, um tema e dizer escrevam sobre isso, sem nenhuma preparação. Eu tenho que alimentar as cabeças dos nossos alunos. Eu vou trabalhar um tema aí, sei lá, pandemia. Eu tenho, apesar de toda a informação que está circulando nas redes sociais, na TV, nas rádios, eu tenho que trazer para eles material, para que este tema seja discutido em sala, para que eles possam discutir e formar opinião, não é? Eu vou pedir que eles escrevam uma crônica sobre, sei lá, alguma coisa, né, do nosso dia a dia aí. E que tal trazer crônicas para a sala de aula que retratem aquele mesmo tema que eu quero que eles escrevam? Eu vou pedir para eles produzirem um texto de memórias afetivas infantis, porque eu não trago para eles textos que
tragam essas memórias afetivas para que eles percebam de que se trata, como é que faz. Então, eles precisam ser alimentados, né? Então, e outra coisa, no momento que eu vou propor essa produção textual, eu tenho que ter muito cuidado. Como é que eu proponho? Que orientação eu dou? Porque às vezes a gente peca, porque às vezes nós também escrevemos errado. A gente, na nossa cabeça, está muito claro o que é que a gente quer, mas na hora de escrever para o aluno, ou de dar a orientação, a gente não consegue dizer aquilo que está na nossa cabeça. Vejam só, né? Imagine o nosso aluno. Então, nós fizemos todo esse trabalho, propusemos, orientamos a escrita, o nosso aluno escreveu e nós estamos com o texto dele na mão. O que é que eu vou avaliar? Não é? A princípio, a gente tem que se perguntar, este texto está pronto, está acabado? Lembram do que eu disse agora há pouco? Não? Eu já posso colocar a nota. Será que esse texto não pode ser melhorado pelo meu aluno, sob a minha orientação, com a minha ajuda, né? Lembrando, mais uma vez, que a revisão textual é processo, não é isso? Então, quais são os aspectos que eu vou observar? Que critérios eu vou usar? E aqui uma dica, né? Uma orientação. Esses critérios, eles podem ser determinados por mim, mas perante o que a gente está estudando, diante de um assunto que eu trabalhei com eles, eu posso conversar com eles antes da produção e dizer assim, o que é que vocês acham que a gente deveria avaliar nesse texto? Porque há textos, né? Por exemplo, nos terceiros anos, a gente avalia o texto como um todo, olhando todos os aspectos, mas com os fundamentais, Fundamental 1, Fundamental 2, até primeiro, segundo ano. Será que eu tenho que avaliar o texto como um todo, olhando todos os aspectos? Ou eu posso eleger algum aspecto específico para observar naquele texto do aluno? E então é importante que isso também seja discutido com o aluno. E é muito importante que o aluno saiba o que a professora vai avaliar nesse meu texto, o que ela vai cobrar de mim, para poder ele ter consciência e tentar dar conta, né? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho quais são os aspectos fundamentais para a gente avaliar. Lembrando que você não é obrigado a avaliar tudo de uma vez só em todos os textos, né? Eu posso passar a produção textual hoje e nesta produção eu avaliar só um aspecto desses. Outro dia eu passo outro tipo de texto, outro gênero textual e avalio outro aspecto, certo? Então vamos lá. A primeira questão são os elementos, né? O primeiro aspecto, os elementos linguísticos, né? Que tem a ver com o léxico e com a gramática. Então vamos lá. Aqui eu não vou olhar só as palavras que estão escritas erradas, eu não vou olhar, né, só a pontuação, a acentuação, a concordância. Eu vou olhar o léxico, aquelas palavras que os alunos utilizaram ali, naquela frase. Eu, enquanto leitora proficiente, eu sei o que ele queria dizer. Mas será que aquela palavra que ele usou estava adequada para aquilo que ele queria dizer? Não é? Será que traduzem de fato o que ele queria dizer? E aqui eu vou observar as conexões, os conectivos que ele usou, né? As preposições, as conjunções ajudaram a construir um pensamento, né? Os referenciais, os pronomes que ele utilizou, fazem as referências, as retomadas necessárias para o texto ficar coeso. Então, nós temos que prestar atenção se esta gramática que nós trabalhamos em sala, se ela foi utilizada a serviço do que dizer e da melhor maneira que vai se dizer.
O segundo item que deve ser observado é a questão dos elementos da textualização, que são a coesão, a coerência, a informatividade, a intertextualidade e a sequência de ideias. Esses elementos, eles são endofóricos e exofóricos. Eles acontecem dentro do texto e fora do texto, não é? Então, por exemplo, a coesão, como é que é construída essa rede? Como é que são costuradas as palavras, as ideias, os períodos, os parágrafos? Eles constroem uma unidade textual, esse tecido textual. E é preciso que isso esteja bem construído para que eu tenha um texto coerente, ou seja, a coesão está a serviço da coerência, não é? Isso é endofórico, isso acontece dentro do texto. É a relação, né, dessa tessitura textual que eu tenho que prestar atenção. Outra questão é a questão da informatividade, né, dentro desses elementos textuais. A relevância do que foi dito, as ideias que ele usou, são ideias importantes, são relevantes, trazem algo novo, ou ele cai no senso comum, no dizer aquilo que todo mundo diz do mesmo jeito que todo mundo diz, né? Depois o outro item, a intertextualidade. Esta é exofórica, é de fora para dentro do texto, né? Que elementos o meu aluno traz de fora para dentro do texto? Que referências ele faz? Que lembranças ele traz de outros textos, de exemplos do dia a dia, né? E a sequenciação de ideias. Essas ideias que são costuradas, elas têm uma sequência lógica. Então, todos esses itens, eles compõem a textualidade, a textualização, a tessitura do texto. E eles são fundamentais para que seja escrito um bom texto. O outro item são os elementos pragmáticos, né? Qual é a intenção desse texto que eu propus? Era um texto dissertativo argumentativo? Era um texto narrativo? Era um texto literário? Era uma crônica? Era um conto? Ele atendeu aquilo que foi solicitado? Qual foi o gênero que eu solicitei? Foi um editorial? Foi um artigo de opinião? Né? E ele conseguiu, ele domina a estrutura desse gênero. Depois, conhecimento prévio. Os links, né, tem a ver também com a intertextualidade, o conhecimento de mundo, né, com as expressões do dia a dia, com os exemplos, com as ideias que ele tem. O interlocutor, ele tinha consciência para quem ele estava escrevendo. Foi um texto que eu pedi para a gente depois elaborar um livrinho e distribuir na comunidade escolar. Foi um texto que eu pedi para eles escreverem para depois a gente afixar na escola, para que os outros colegas lessem. Foi uma carta argumentativa que depois a gente vai enviar para os vereadores. Então, para quem ele escreveu, ele conseguiu atingir isso. Depois, uma coisa que é importante, não é? São as condições materiais do texto, a apresentação, a organização, a paragrafação, a arrumação do texto na página, né? A limpeza do texto, se o texto está bem limpo, bem organizado. Por fim, é importante a gente observar que esses critérios, muita atenção para isso, esses critérios, como eu já disse, eles podem ser cobrados tudo de uma vez, claro, no texto do terceiro ano do ensino médio, a gente já pode cobrar tudo isso de uma vez só, porque entende-se que eles já passaram por todo esse percurso de conhecimento, né? E estamos preparando-os para uma redação de Enem. Mas aí, aqui, é importante que a gente veja que série a gente está trabalhando. E aí, esses critérios vão ser trabalhados de forma mais, e cobrados de forma mais aprofundada ou não, dependendo da série, dependendo do que eu trabalhei em sala.
Se eu não trabalhei na oitava série nada sobre coesão, como é que eu vou cobrar dessa coesão? Isso? E uma coisa aqui, falando assim, Enem, não adianta eu chegar para o meu aluno e dizer assim, olha, você está errando na competência 2 do Enem. Eles sabem o que é a competência 2 do Enem, o que é que ela cobra, o que é que ela pede. Eu trabalhei isso com o meu aluno, né? Mesmo que ele saiba o que é que ela pede, mas ele sabe como isso acontece na prática, como isso se concretiza. Atenção para isto, né? E, por fim, eu queria deixar uma indicação, quem puder, né, pesquisar, ou ler, ou buscar, ou comprar, o livro O Texto na Sala de Aula, de Geraldi, onde ele traz bem específico para o Fundamental 1 e o Fundamental 2 o que avaliar no texto dos alunos, certo? Então fica essa indicação. Então a nossa aula de hoje é isto, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido ajudá-los para a prática do dia a dia de vocês. Tá? Deixo um grande abraço, né, e a gente se encontra na próxima semana.